Próxima questão, tá? A companhia Alfa S.A. adquiriu 100% de participação da companhia Gama S.A. A contraprestação transferida em troca dessa participação foi 1.300.000 em dinheiro. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos por Alfa constavam no balanço patrimonial apresentado por Gama e foram assim mensurados para fim de fechamento do negócio. Ativos identificáveis adquiridos, ativo circulante mais ativo não circulante, 970.000. E passivos assumidos, passivo circulante mais passivo não circulante, 300.000. Sabe-se que a Alfa mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos de Gama pelos respectivos valores justos na data da aquisição, e não foram encontradas divergências em relação aos seus valores contábeis. Admitindo que antes da aquisição as duas entidades não tinham qualquer tipo de participação em relação uma com a outra, e considerando somente as informações apresentadas, além das disposições da NBCTG 15 e combinações de negócios, na data da aquisição a companhia Alfa deveria reconhecer, tá? Então, o que nós temos aqui? É uma questão clássica que eu ensino para vocês. Tem uma aula no CFC de AZ só para falar sobre esse assunto, que é uma aula de CPC 15, combinação de negócios. Então, se você é aluno do CFC de AZ, cara, vai lá, estuda esses 40 minutinhos de aula que você vai entender tudo sobre CPC 15, tá? Você vai entender tudo sobre CPC 15. Você vai aprender o que é goodwill, o que é mais-valia, o que é compra vantajosa, o que é menos-valia. Tá tudo lá. E é o que cai. Todo exame vem caindo isso, tá? Então, o que você precisa lembrar aqui? Você precisa lembrar o seguinte, que nós estamos falando aqui de uma combinação de negócios, né? Então, o que está acontecendo? A companhia Alfa, ela está adquirindo 100% da companhia Gama, beleza? 100% da companhia Gama. E aí, quando ela está adquirindo 100% da companhia Gama, o que você vai lembrar? Você vai lembrar o seguinte, combinação de negócios funciona da seguinte forma. Você tem aqui o valor pago, você tem o valor justo, você tem o valor justo, que é o valor de mercado, e você tem o valor contábil. Ah, Gabriel, nunca estudei CPC 15, combinação de negócios. Não tem problema, você vai entender agora aqui, tá? Porque o que acontece, né? Quando a gente está falando de o valor pago, então vou dar um exemplo aqui, né? A compra do Twitter pelo Elon Musk, né? Então, não sei se alguém acompanhou esse caso, né? Ele tinha até desistido, não sei em que pé anda essa transação, mas o que acontece é o seguinte: as ações do Twitter, tá? As ações do Twitter, elas estavam avaliadas na bolsa quando ele ofereceu para comprar ao valor de $44 por ação, tá? Só que o que ele chegou? Ele chegou e falou o seguinte, ele falou, beleza, aqui eu vou colocar aqui em cima, as ações do Twitter, elas estavam negociadas a $44. Só que o que o Elon chegou e falou? Falou o seguinte, olha só, eu vou pagar, o valor pago, eu vou pagar aí $50 por ação. Mas por que ele fez isso, né? Isso aqui, né, o que eles chamam lá de takeover nos Estados Unidos, né, que é uma aquisição hostil. O que acontece? Por que esse cara, por que ele compra por 50 em vez de comprar por 44, que é o valor que está lá na bolsa? Primeiro porque ele não vai conseguir comprar todo mundo, né? Não tem nem, tipo assim, o cara não vai conseguir chegar lá e falar, comprar todas as ações. Então ele tem que fazer uma oferta, nesse caso, que seja uma oferta que vai fazer com que a base de acionistas da empresa ela fique balançada. Consegue entender? Estão entendendo o que eu estou falando? Então ela fique balançada e fala assim, beleza, pô, a gente tem um plus aí, né?
Tinha lá, acho que era uns 20 e poucos por cento, eu não lembro qual. Isso aqui é só um número arredondado. Então, cara, é interessante vender? Sei, né? Então, por que ele faz isso? Por que ele vai pagar 50 se a ação tem um valor de mercado de 44? Ora, porque o cara sabe o que está fazendo. Não é à toa que é o homem mais rico do mundo, certo? Não é à toa que é o homem mais rico do mundo. Então, ele enxerga um potencial de tipo assim, tornar a rede social um ambiente lucrativo, né? Não importa se você é de esquerda ou de direita, a gente tem que reconhecer que o cara é bom. Então, ele enxerga isso. E isso que ele enxerga, a diferença entre o valor que ele vai pagar e o valor de mercado, é o que a gente chama na contabilidade de ágio por expectativa de rentabilidade futura, que também é conhecido como goodwill, tá? Goodwill. Então por que é o ágio por expectativa de rentabilidade futura? Por que ele está pagando 50 em vez de 44? Porque o cara enxerga um benefício naquilo. Então a diferença entre o valor pago e o valor justo é chamado de ágio por expectativa de rentabilidade futura, goodwill. Conseguiu entender isso? Responda para mim, sim ou não. Você já sabia disso ou aprendeu agora? E a diferença entre o valor de mercado e o valor contábil, isso aqui é o que a gente chama de mais-valia. Então, o que é a mais-valia? Ora, se você pegar, por exemplo, esse meu estúdio aqui, né? Esse meu estúdio, ele... Aqui tem uma lousa, tem um microfone, tem a iluminação, tá? Tem essa câmera. Então, ele operando em sinergia, ele vale mais, né, do que simplesmente a soma do valor contábil, né? Quem já leu, acho que a Riqueza das Nações usa esse tema, né? Usa esse tema, tá? Então, vejam que isso aqui é o que é chamado de mais-valia. Beleza? Conseguiram entender? Respondam para mim, sim ou não. Ok, então você já entendeu tudo de CPC 15. E agora você já pode resolver a sua questão, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vem aqui comigo. Aqui, qual foi a contraprestação transferida? Ou seja, quanto foi pago? 1.300.000. Correto? Correto. Agora, quanto que é os ativos identificáveis aqui, os ativos e passivos? Ó, ativos identificáveis, 970.000. Passivos, 300.000. Então, quando você vai adquirir uma empresa, você pega os ativos e desconta os passivos, ou seja, 670.000, o valor, tá? E aqui, vejam que a questão fala. A questão fala, ó, a alfa mensurou os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos valores justos. Então, isso aqui é o quê? É o valor justo. E não foram encontradas divergências em relação aos seus valores contábeis. Ou seja, o valor contábil aqui ele é igual ao valor justo. Então, aqui o valor justo é 670.000 e o valor contábil é 670.000, porque não tem diferença. Então, aqui qual vai ser o nosso gabarito? Ora, o que eu falei para vocês, a diferença entre o valor pago e o valor justo é o goodwill. Então, 1.300.000 menos 670, o que nós vamos encontrar? 630.000 de goodwill, tá?
Tudo isso explicado no módulo Outros CPCs, né? Combinação de negócios no CFC de AZ, na Escola Contábil. Beleza? Beleza. Então, parabéns para quem conseguiu acertar na prova ou conseguiu entender agora, que é o mais importante.